Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Quem já fez uma oração hoje aqui? Levante a mão. Antes da missa. Olha só. Todo mundo já fez uma oração, né? Uma oração no começo do dia, uma oração no meio do dia, às 3 horas. Esta oração, que é a mais sublime das orações, a Santa Missa. E também depois, uma oração antes de nós dormirmos. Eu gosto quando eu encontro alguém e a pessoa diz assim: Padre, eu estou rezando pelo Senhor. É bom isso, não é? Quando alguém de repente olha para você: olha, eu me lembrei de você na missa, eu rezei por você. Uma pessoa que reza por nós dificilmente fala mal de nós, concordam? É melhor rezar, com certeza. Tem uma canção que fala de oração, e é justamente isso, não é? Eu esqueço um pouco a letra das canções. Imagine em rede nacional. Então vocês já vão me conceder o perdão, porque Jesus diz que é para perdoar quem erra, ok? Eu estou orando por você, eu estou pedindo por você. O Espírito Santo vai me atender. Eu posso sentir a sua dor. Creio, eu vou orar com muito amor, sabendo que Deus vai me ouvir. Amar é conduzir o outro ao céu, orar é partilhar a mesma dor, em gestos gerar o bem no outro. Eu te ligarei ao céu, vou te carregar na sua dor. Eu vou trazer o céu com meu louvor. Orar é amar, orar é pedir, e o resto da letra eu me esqueci. Eu sempre me esqueço, me deem o perdão. Mas é bonita a canção, não é? Orar é amar. É da cantora Celina Borges, para quem quiser buscar a canção. Linda. Orar, amar, é conduzir o outro ao céu. Os discípulos de Jesus viam que os discípulos de João Batista rezavam. E eles viam que João Batista havia ensinado seus discípulos a rezar. Então os discípulos foram lá e pediram para Jesus: Mestre, ensina-nos a rezar. A primeira coisa que Jesus diz: olha, para rezar, vocês não precisam fazer como os pagãos, que usam muitas palavras. Não, até porque o Pai de vocês sabe daquilo que vocês precisam antes mesmo de pedir. Orar com muitas palavras. Por que será? Quando a gente precisa usar muitas palavras, significa que falta intimidade na oração. Antes de entrar aqui para a missa, eu estava vendo algumas notícias. Eu vi que aconteceu na Arábia Saudita uma reunião de 9 horas. Graças a Deus, uma proposta de 30 dias de cessar fogo entre a Ucrânia e a Rússia. 9 horas. Muitas palavras ou poucas palavras? Muitas palavras, muitos acordos. A nossa relação com Deus não é assim. Sabe por quê? Porque a gente, quando conhece uma pessoa, quando tem intimidade com uma pessoa, a gente sabe o que ela está dizendo, sem mesmo ela dizer uma palavra. Quem aqui é casado? Levanta a mão. Você deu um sorrisinho, né? Vocês são casados de novo, novinhos, não são? Mas eu acredito que vocês já aprenderam a saber o que o outro está pensando sem que o outro precise abrir a boca. Não é assim? Irmãos, a oração com Deus é também isso. É o momento de nós cultivarmos a intimidade com Deus. 3 motivos para fazer oração. Primeiro, saber o que Deus pensa sobre nós e a vida. Os pagãos tentavam convencer os deuses a fazer a sua vontade. E Jesus está nos ensinando que a nossa oração é para saber como Deus pensa a nosso respeito. É para a gente afinar a nossa vontade
à vontade de Deus. Primeiro lugar. Segundo lugar, a oração nos dá proteção. A gente não vê, mas a oração nos dá uma barreira contra o inimigo. A família que reza unida, a gente costuma dizer na igreja, família que reza unida, permanece unida. Por quê? A família que reza unida gera em si uma blindagem, uma proteção contra os inimigos. É por isso que quem está aqui, e também você, seria muito bom, se especialmente nessa quaresma, quem não tem o hábito de pelo menos uma vez por semana rezar em família, chama todo mundo para rezar. No domingo, minha gente, é imprescindível que antes da refeição, pelo menos uma oração breve seja feita em família. A gente sabe da correria de todos, mas nós não podemos deixar as portas das nossas famílias abertas para o inimigo. Por isso, quem reza alcança a proteção de Deus. Terceiro aspecto da oração. A oração nos traz graças. A oração nos traz bênçãos. A oração abre os céus, especialmente para aquelas pessoas que sabem orar de coração. E o que chama atenção na oração que Jesus ensina, porque é a oração mais linda que existe, a oração do Pai Nosso. O que chama a atenção é a primeira palavra da oração. Qual que é a primeira palavra da oração? Não, é Pai. Como é que é? Pai, Pai. Se vocês forem pesquisar na Escritura, Jesus foi acusado de ser blasfemo quando chamou Deus de Pai. Mas o que significa chamar Deus de Pai? Ninguém, até Jesus, havia chamado Deus de Pai. Quando eu chamo Deus de Pai, eu tenho consciência de quem eu sou. Eu tenho consciência da minha identidade. Se Deus é Pai, eu sou filho. Para quem participou da missa domingo, o diabo detesta que a gente chame Deus de Pai. Para quem participou da missa domingo, Jesus sofreu 3 tentações. E antes de cada tentação, o diabo fazia um desafio para Jesus. Ele dizia assim: se você é filho de Deus, transforme essas pedras em pães. A primeira tentação era com relação à identidade de Jesus. Se você é filho de Deus. Gente, nós não podemos ter dúvida de que nós somos filhos de Deus. Na nossa oração, quando eu chamo Deus de Pai, Deus não é o meu juiz. Quando eu chamo Deus de Pai, Deus não é o meu inimigo. Quando eu chamo Deus de Pai, Deus não é alguém que está muito bravo comigo, mas é alguém que me ama de forma profunda e verdadeira. Já pensaram no significado de uma única palavra? É por isso que na hora que o Padre dizer, vamos rezar a oração que Jesus nos ensinou, eu não vou começar a oração sozinho falando Pai. Todos nós vamos falar juntos, Nosso. Vamos falar Pai Nosso. A oração do Pai Nosso é aquela oração que nós precisamos fazer mais vezes ao dia. Quando a gente acorda, a primeira coisa que a gente faz é um agradecimento, mas também nós deveríamos dizer: Pai, obrigado, porque o Senhor abriu os meus olhos mais uma vez. No meio do dia, antes de você pegar a estrada, antes de você começar o seu trabalho, né? Colocou o pé na porta do trabalho, consagra o teu trabalho a Deus, dizendo: Pai, eu estou entregando ao Senhor aquilo que eu vou fazer aqui. Faz a oração do Pai Nosso. A oração enche o nosso coração de vida. Eu gosto de ver, eu trago sempre a figura dos meus pais, né? Acabando a missa aqui, vocês sabem, eu vou lá para Morragudo. E quando eu estou em casa, eu vejo meu pai saindo para o trabalho, chegando do trabalho, ele vai lá na frente de cada imagem que tem em casa e faz uma oração. Eu não sei o que ele reza, mas eu sei que ele reza. Ele faz o sinal da cruz, fica um pouco na frente de uma, fica um pouco na frente da outra imagem. A minha mãe, o dia inteirinho sintonizada. Eu acordo de manhã, eu vou lá fora, o celular dela está num terço, está numa pregação, está em algum momento. O que significa, irmãos? Eu estou colocando os meus pais como modelo? Não. Eu estou dizendo que eles são fortes na fé porque oram constantemente. E era o que Jesus fazia. E nós precisamos também orar constantemente, consagrar a nossa vida
ao serviço. Eu estou aqui me lembrando de momentos em que Jesus chamava Deus de Pai. Eu me lembro aqui, uma vez aconteceu um episódio, Jesus ficou emocionado e Jesus disse assim: Pai, eu te louvo, porque escondestes estas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Na amizade também Jesus chamava Deus de Pai. Quando Lázaro morreu, Jesus chegou lá, já tinha 4 dias, Jesus disse assim: Pai, o Senhor sempre escuta a minha prece, eu preciso fazer isso para que eles acreditem. As últimas palavras de Jesus na cruz, quais são? Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem, mas tem uma outra depois. Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. Esse povo da Rede Vida é catequizado, hein? Esse povo sabe das coisas. Caríssimos irmãos, quando eu chamo Deus de Pai, eu entendo que a minha oração é uma relação. Não é questão de palavras. Eu encontro algumas pessoas muito humildes e simples, por de repente verem os padres rezando algumas orações, alguns sabem latim, oração forte. As pessoas falam assim: Padre, eu não sei rezar. Gente, as maiores lições da minha vida foram com pessoas que não frequentaram escola. Foram com pessoas que frequentaram a escola da vida. São pessoas que sabem orar. Não diga, eu não sei rezar. Talvez você não saiba uma oração de fórmula. Talvez você não saiba falar bonito numa oração. Mas quando você abre o seu coração a Deus e fala da sua vida, você está rezando, você está orando, porque oração é relação. Que essa noite, caríssimos irmãos e irmãs, também você que está nos acompanhando pela Rede Vida, peça para o Espírito Santo. Na carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 8, deixa eu falar com o pessoal que está em casa. Na carta aos Romanos, capítulo 8, São Paulo vai dizer que Deus nos deu o Espírito que clama em nós, Abba, Pai. Peçamos a esse Espírito Santo que nos cure de todas as experiências ruins que talvez tenhamos tido em alguma paternidade, mas que Ele nos dê a alegria de chamar constantemente Deus de Pai, de nos sentirmos íntimos, amigos, profundamente ligados a Deus. É impossível chamar Deus de Pai sem chamar o outro de irmão. Quando eu digo Pai Nosso, eu estou conjugando um eu e um tu. Estou falando de mim e do outro. Jesus não ensinou ninguém a falar Pai meu. Jesus nos ensinou a falar Pai Nosso. É por isso que o Senhor insiste no perdão. Quando a gente perdoa, não significa que a gente esqueceu, não significa que a gente vai fingir que está tudo bem. Significa que apesar da cicatriz, eu acredito que Deus é Pai e que o outro é meu irmão. E por Deus ser o meu Pai, eu serei capaz de seguir em frente com a minha vida em busca do meu Pai. Amar é conduzir o outro ao céu, orar é partilhar a mesma dor, em gestos gerar o bem no outro. Eu te ligarei ao céu, vou te carregar na sua dor. Eu vou trazer o céu com meu louvor. Que a gente saiba gerar o bem nos outros, dizendo para os outros: eu também estou rezando por você. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja